Olá, a paz seja com todos. Nós estamos aqui para realizar uma entrevista com o pastor Marco Aurélio. Ele é pastor da Catedral Evangélica do bairro Éden. Nós estamos aqui para fazer uma entrevista sobre batalha espiritual, cura e libertação. Nessa entrevista, ele vai responder algumas perguntas nossas sobre esses temas, para que nós possamos fazer e terminar o trabalho do ST7 do ano 2019. Está aqui ao nosso lado o pastor Marco Aurélio. Olá, Isaac. E ele vai conversar com a gente agora um pouco sobre batalha espiritual, como ocorre, como acontece e quais são os principais temas e focos que ela abrange. Amém. Bom, queria dizer a todos vocês que é uma honra poder ser escolhido para responder esse tema que tanto me desperta curiosidade. E eu estou à disposição aí para responder aquilo que vocês assim me perguntarem, coração aberto, que possa não só edificar a vida de vocês, mas de todos quantos acompanham aí essa entrevista. Pastor, falando um pouco sobre batalha espiritual, cultos de cura e libertação, qual é o seu preparo para enfrentar uma batalha espiritual? O que o senhor faz? Jejum, oração, como é o seu preparo nesse dia? Muito bem, pastor Rodrigo. A nossa vida pastoral é uma vida um tanto quanto corrida, né? Principalmente eu que, além de pastorear, eu trabalho no segmento secular e, diga-se de passagem, é um desafio maior ter esse preparo espiritual para chegar num culto de libertação. Tem todo um preparo por detrás, né? Normalmente os cultos de libertação na SES do Éden são sempre às quintas-feiras, né? E não vou dizer a você que as quintas-feiras é um dos cultos mais difíceis, né? E diga-se de passagem, é um dos cultos que os irmãos menos gostam de ir à igreja, muitas vezes, né? E como pastor eu tenho alguns métodos de trabalho e de preparo espiritual também, né? O jejum, ele não deixa de fazer parte do meu preparo espiritual, até porque, se nós olharmos a palavra de Deus, alguns dos discípulos de Jesus tentavam expulsar uma casta de demônio, e o próprio Jesus disse, né, que eles não conseguiriam fazer essa libertação se eles não tivessem de fato em jejum. E o jejum, de fato, é se abster de alimento, se abster de diversas atividades para consagrar o teu corpo e o teu espírito ao Senhor. Então, o jejum é um preparo que eu faço. E eu aprendi com uma pastora chamada pastora Marilena, vocês conhecem ela. A pastora Marilena me ensinou que jejum sem oração é regime, né? Então, o jejum ele também precisa ser seguido de oração, né? E cada um tem o seu sistema de se consagrar, de orar, mas faz parte também da minha consagração, a oração para um culto específico de libertação, tá? E, basicamente, oração e o jejum para os cultos de quinta-feira. Na batalha espiritual, o que você acha mais difícil de se combater assim? Se é algum tipo de demônio, alguma coisa específica, algo que você fala, poxa, isso para mim é uma barreira, é algo muito difícil de se combater. Muito pertinente a sua pergunta, Isaac. Uma batalha espiritual, a Bíblia fala, né, que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra potestades, principados e legiões e dominadores desse século. Então, a minha luta contra as potestades, que muitas vezes se manifestam na vida de pessoas, ela já é ganha pelo nome de Jesus. Pastor, qual que é a sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade hoje não é repreender o demônio, nem falar para ele, vai embora em nome de Jesus. Mas hoje, como pastor, a minha maior dificuldade é quando Jesus encontra aquela mulher prostituta, onde as pessoas tinham pedras para arremessar contra ela, e Jesus repreende todos aqueles homens, falando, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, ok? E aí as pessoas começaram a soltar as pedras porque todos tinham pecado.
E aquela mulher olha para Jesus, eu acredito assim, com um olhar de piedade. E ela fala assim: ó Jesus, todos os homens foram embora, mas somente o Senhor ficou, o Senhor pode me acusar? E Jesus olhou bem para ela, um olhar compenetrante, e Jesus falou assim: mulher, vá em paz, não peques, quê? Não peques mais. Então a minha maior dificuldade, Isaac, te respondendo, como pastor, não é a batalha espiritual em si, aquele momento de oração, mas o meu maior desafio como um pastor é o depois dessa libertação, o não peques mais. Muitas vezes a pessoa recebe a oração de libertação, a pessoa está liberta e muitas vezes ela volta a se sujar com a lavagem do mundo e ela continua no mesmo pecado. E a Bíblia fala, né, que o segundo estágio é 7 vezes pior do que o primeiro, ou seja, a tendência da pessoa piorar naquele pecado ou naquele demônio que afligia a vida dela. Enganchando na pergunta do Isaac, até qual ponto é válido você conhecer realmente o inimigo? Por exemplo, você tem várias classes, principados, potestades, cada um tem suas, imagino eu, não conheço muito, cada um tem suas particularidades. Tem um caso de um pastor que ele foi até uma livraria cristã e perguntou se tinha algum livro que tinha as classes, os nomes dos demônios. Você, quando está no culto de libertação, que você enfrenta isso. Sim, é verdade. Precisamos muito conhecer a Deus, mas é válido esse conhecimento ou nos limitamos a simplesmente repreender qualquer seja a entidade que esteja na pessoa? Sim. Se nós olharmos a palavra de Deus, o endemoniado gadareno, ele é um exemplo claro que os demônios eles têm uma hierarquia. E muitas vezes é interessante ou é importante o pastor ou o ministro que recebe de repente essa pessoa com esse problema espiritual entender, né? A Bíblia fala que existe, nós somos dotados de um espírito de discernir, Deus nos dá o dom de discernir espíritos, né? E muitas vezes, meu irmão, os demônios eles estão sujeitos à hierarquia. Então o endemoniado gadareno, existia uma legião que estava sobre ele, né? E se nós olharmos legião, ele está diretamente relacionado a milhares de soldados, né? Pelo menos 6.000 soldados, uma legião. Então existe toda uma hierarquia, onde os próprios demônios eles se reverenciam uns aos outros. Se nós olharmos principalmente as religiões afros que fazem culto a esses demônios, todas elas têm sempre uma hierarquia, né? Então, muitas vezes, até mesmo na hora de repreender aquele demônio, né, o pastor acaba repreendendo o demônio menor, mas enquanto a legião ainda continua reinando na vida da pessoa, né? Eu entendo que existe sim uma hierarquia. Muitas vezes, o próprio pastor, no momento de estar fazendo a oração, Deus muitas vezes acaba revelando para ele até mesmo o tipo de espírito que está agindo na vida daquela pessoa, né? Então, há sim de fato hierarquia dentro dessas potestades espirituais. Mas é realmente necessário um pastor se aprofundar e conhecer cada tipo de entidade, cada tipo de espírito, para saber o que ele está lidando, para conhecer antemão de enfrentar esse mundo? Eu penso que o pastor, e eu aprendi isso com o meu pastor Flávio, o pastor ele precisa ser como um médico clínico, né? Geral. É um clínico geral, né? E nós que estamos à frente de uma igreja e que recebemos pessoas de diversas maneiras, famílias, recebemos crianças, recebemos adolescentes, casais, jovens casais, idosos, né? Nós temos que, como pastor, temos que saber lidar com cada fase de cada pessoa e conhecer também as formas do demônio, muitas vezes agir na vida de cada pessoa é importante. Tá? É importante o pastor saber que, de repente, uma pessoa está direcionado para uma vida sexual, existe um demônio que rege,
né? Aquela ocasião, aquele pecado, aquela influência vem de um demônio. Que demônio é esse? Ok? E aí se repreende aquele demônio que age na vida sexual. De repente, a pessoa ela tem problema com alcoolismo. Qual é o demônio do alcoolismo? É lógico que a igreja cristã ela não quer criar nenhum PhD em demonização, né? A igreja cristã ela não deve se preocupar só com isso. Por isso, existem alguns pastores que são específicos para a área de libertação, e é uma área que me chama muita atenção também. No entanto, eu penso que os pastores eles precisam conhecer também o que é um demônio e aquilo que ele faz. E, segundo o que a Bíblia nos ensina, vem roubar, matar e destruir. Aí, minha querida. Nos cultos de quinta, a gente sabe que os pastores, como você falou, né, tem uma preparação, né? E vocês estão preparados, chega ali, né? Consagração, jejum, assim, tudo. Mas chega na hora, vamos bem aqui na frente, vamos orar, né? Aí, repreende, sabemos o poder que tem no nome de Jesus e o porquê o pastor repreende aquela entidade que está ali na pessoa, e a gente sabe que tem poder no nome de Jesus. E quando o pastor fala em nome de Jesus, né, sai e persiste em ficar resistente aquele nome. Porque se o pastor tem toda a preparação e sabemos o poder que tem no nome de Jesus. É verdade. Minha irmã, eu já tive oportunidades de orar por pessoas nesta ocasião. Eu vou citar para você duas ocasiões. A primeira ocasião foi dentro da Fundação Casa. Nós fazíamos um culto de libertação e teve um jovem que ele ficou endemoniado, e ali a gente entrou numa batalha espiritual muito forte. E nós repreendemos o demônio saiu. Só que na ocasião, aquele menino ele queria chamar atenção e ele queria levantar uma liderança dentro daquele complexo prisional. E ali ele fingiu que estava continuando endemoniado. Então, a primeira ocasião, de uma pessoa foi liberta pelo nome de Jesus, mas muitas vezes ela quer chamar atenção. Por incrível que pareça, irmãos, não é poucos casos. Só para concluir. Não são poucos casos de pessoas, muitas vezes com carência de atenção, querem chamar atenção, né? Acha que está endemoniada e já foi liberta. Então, existem alguns casos. Existem outros casos também. A oração do pastor não teve efeito. Existem casos de pessoas sob efeito de droga e de álcool. E a pessoa, quando está sob efeito de álcool ou de droga, o corpo dela está suscetível às legiões, está suscetível aos demônios. Então, você manda embora, mas o corpo dela, a vida dela é como uma porta escancarada, entra quem quer. Então, do mesmo passo que você manda o demônio embora em nome de Jesus, a pessoa está com a vida aberta para ele fazer o que ele bem quiser. Uma pessoa assim, tinha acabado de chegar da noite, e eu passei por ali pela casa, cumprimentei. Ai, que bom que você passou, foi Deus que enviou. E eu fui orar, eu estava sob efeito de Olha drogas só, e isso. E foi terrível, você expulsava em nome de Jesus, você vê que a pessoa não estava na mão, dali a pouco estava. De novo, aí teve uma hora que eu falei, você fala mais forte que aí você me para. Sim. Na hora que está me gritando muito, né? Orei, peguei e fui para casa, já estava sob efeito de drogas. Olha só. Isso, né? E, então eu falo assim, é uma luta, eu falo assim, porque está ali, e vamos supor, como o pastor, né? Você está orando, você falou, às vezes a pessoa está querendo chamar atenção, já expulsou, já saiu, porque a gente sabe que tem poder nesse nome, né? Como deve agir? A gente deve agir? A primeira lição que eu gostaria de dar para vocês, mas o próprio Jesus, né, fala aos seus discípulos, né, homem de pequena fé. Uma orientação que eu daria para vocês, e até me emociona até falar isso, mas nunca duvidem da oração de vocês. Se porventura, um dia, vocês colocar a mão sobre a cabeça de alguém, e seja a pessoa endemoniada ou não, e falar,
em nome de Jesus sai, é uma vez só. É só uma vez. Porque o demônio, ele é obrigado a obedecer à sua voz. É lógico, nós vamos entrar na particularidade que nós acabamos de falar, né, nos primeiros questionamentos sobre jejum e oração, mas o demônio é obrigado a respeitar o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E se a senhora pegar um gancho naquilo que a senhora falou, existem demônios que agem em determinada faixa etária de pessoa. Um exemplo, existe um demônio chamado Exu-Mirim. Esse demônio Exu-Mirim, ele age nas crianças. Ele se manifesta em homens, mulheres, todas as idades, e se manifesta como uma criança, mas muitas vezes esse demônio ele age na vida de crianças. Entende? Então, de repente, repreender esse tipo de demônio em crianças é importante também. Pastor Marcos, para a gente fazer uma conclusão acerca dos assuntos que a gente falou, falamos Já? aí sobre... Conclusão? Poxa vida. Falamos sobre a dificuldade no ato ali em si, a preparação, falamos sobre conhecer o inimigo, falamos sobre a dificuldade, né, as barreiras que no ato acontecem. Se o senhor fosse fazer uma conclusão para ajudar o nosso amigo que está vendo, para nos orientar, uma conclusão do pastor Marcos, olha, libertação, como o senhor descreveria em poucas palavras? A libertação é algo fundamental para a vida do cristão. Preguei na igreja ontem que quando nós estávamos no mundo, nós éramos como pessoas leprosas, doentes. E a partir do momento que a gente vem para Cristo, acontece uma libertação. Não necessariamente precisamos ficar possessos para sermos libertos, né? Porque muitas vezes nós achamos que para a pessoa ser liberta, ela tem que cair no chão, ficar rolando, gritando. Não, né? Isso são alguns casos de possessão demoníaca, né? De manifestação demoníaca. Mas tem casos de opressão demoníaca, casos de doenças físicas. Então, né, eu me lembro, né, vocês também abordaram sobre o assunto de cura, eu me lembro um jovem, né, na nossa igreja sede, ele tinha um problema cardíaco. E um dia, uma oração de sexta-feira de libertação, ao impor as mãos sobre ele, eu ministrei a cura sobre a vida dele. Ele não precisou fazer uma cirurgia cardíaca. Jesus instantaneamente restaurou a vida dele. Ou seja, foi um ato impactante na vida dele, que além de trazer cura para a vida dele, trouxe libertação, porque ele teve uma experiência com Jesus Cristo e a partir daquele momento ele vive uma vida em santidade com Deus. Então, a orientação que eu queria entregar para todos vocês e também para a igreja é nunca duvidar da oração. Porque se tem uma coisa que o diabo ele é expert, é colocar no meu e no seu coração dúvida. Pastor, uma coisinha, como o senhor falou assim, né, dúvida dizer, vá e não peques mais. Mas a libertação, no meu caso, foi um processo, né? Eu ia na igreja lá, orava, eu cheguei a cair, né, na época. Só que saía na rua, achava da hora, até o desejo do coração era deixar aquela vida, mas a gente cai de novo, vai e peca de novo, né? Então vai um processo, né? Agora, expulsar, expulsa na hora, né? Expulsão nenhuma. Então, irmã, é que cada pessoa tem um processo diferente, né? Assim como o seu coração bate de uma maneira, o meu bate de outra, do meu irmão, cada pessoa tem uma forma diferente, né? Até no momento de conversão. Eu assistia ontem uma entrevista de um jogador, Cicinho. Ele disse que ele parou de beber da noite para o dia. Por muitos anos ele tinha problema com álcool e droga. Mas ele falou assim, da noite para o dia eu parei de beber. Então com ele foi instantâneo, né? Eu não estou falando aqui vida espiritual, mas o parar de beber para ele. Sobre a batalha espiritual em si, a gente conversou um pouco sobre ela. Mas, por exemplo, o culto de libertação no Éden é às quintas-feiras. Eu queria saber uma coisa, a batalha espiritual em si, ela acontece só na quinta, no horário de culto? Ah, que boa pergunta. Eu penso que a batalha espiritual, Isaac, ela
e assim eu evidencio, não tem livro que fala isso, mas eu evidencio na minha vida pessoal às quintas-feiras. É um desafio para ir para o culto. Às vezes 10 para a hora, estou chegando na igreja e resolvendo o problema da vida pessoal. Então, assim, ela se acirra assim nos cultos de libertação. Mas a vida de um pastor é uma vida de uma batalha espiritual, de um preparo, né? A Bíblia nos ensina, né? Aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Porque, de fato, é uma vida de batalhas. Mas é uma vida gostosa de viver, porque quem já pagou o preço, já ressuscitou, e a gente só tem direito à herança. Muito bom. Uma pergunta? A minha última tem algum momento, todos esses anos que o senhor é pastor, que esteve presente em cultos de cura e libertação, que marcou, que o senhor pode compartilhar com a gente, uma pessoa que... Olha, quero cumprimentar aqui o pastor Cícero, com todo respeito, pastor ninja, né? Eu fui auxiliar do pastor Cícero por quase 3 anos, né, pastor? 2 anos e meio por volta. Chegou uma hora que ele não aguentou, mas eu falei assim, volta para a sede, Marquinhos, está dando muito trabalho. Mas para mim era sempre uma honra poder acompanhar os passos do pastor Cícero. Eu tive a oportunidade de aprender muito com ele, com a vida dele. E as maiores experiências espirituais que Deus me deu foi do lado dele. E ele sabe alguns casos que passamos. Mas já tive momentos de repreender demônios por telefone. Uma certa feita, minha esposa, ela estava cuidando de uma jovem que ela ficava possessa pelo menos 10 vezes no dia, e ela morava sozinha, essa jovem. Ela morava numa cidade muito distante. E com muita compaixão, a minha esposa me pediu se não poderia ficar com essa jovem, acompanhando ela, pelo menos por uma semana, nessa cidade distante, porque havia risco até dessa jovem se matar. E a minha esposa foi então passar um período com essa jovem, e de fato ela ficava endemoniada muitas vezes no dia. E a minha esposa repreendia o demônio, e o demônio saía, mas logo ele voltava. E chegou um momento de noite, com todo respeito, não tenho aqui vergonha de dizer, a minha esposa com medo, porque só estavam as 2 moças dentro da casa, alta madrugada, né? Precisava de alguém ali para também acompanhá-la. E quando essa jovem ficava endemoniada, ela me ligava, ela colocava o telefone na orelha da moça, acho que na época não tinha viva voz, né? E ali eu orava pelo demônio, pelaquela jovem, repreendia o demônio, e o demônio ia embora. Então, assim, dentro desse período de vida cristã, Deus já me deu bastante oportunidade, e eu gosto, né? Uma coisa é quando o pastor não gosta, e pasmem, tem pastor que tem medo de repreender demônio, né? Tem pastor que não gosta de oração, não gosta de impor as mãos, porque acha que vai ter pesadelo de noite, né? Deus falou por telefone, né, porque como o pastor Cícero falou para nós aqui, o demônio tem que ouvir a voz, né? Sim, ele precisa ouvir uma voz de comando. Por isso que ninguém ora assim, ô demônio, você pode sair, por favor? Não, é uma voz de autoridade, uma voz de comando, né? E, poxa, tantas oportunidades, né? Dentro da Fundação Casa, orar aí por 20, 30 pessoas endemoniadas ao mesmo tempo, né? Era menino endemoniado correndo, a gente pulava na costa e ele saia correndo junto, mas às vezes a gente dá risada na hora, mas hoje, né? Mas na hora é um mover de Deus, e a gente fica muito, muito feliz, né? Eu, ao mesmo tempo, muitas vezes triste, né? Esses dias eu falei para a minha igreja, olha, irmãos, eu não faço oração de libertação aqui às quintas, porque todos vocês estão libertos. Se vocês quiserem que eu faça oração de libertação e coloque a mão na cabeça de vocês e invoque demônio,
posso fazer, mas não é esse o ápice, porque vocês já estão libertos. O que vocês têm que fazer é trazer pessoas para o poder de Deus operar. E nós acreditamos muito que Deus opera no seu poder e na sua graça. Tá? Queria só concluir agradecendo a vida de vocês, que vocês de fato possam ter bastante oportunidade. A primeira vez que eu expulsei demônio foi marcante na minha vida, porque foi uma pessoa de dentro da minha casa que eu precisei orar, e eu fiquei impactado. Eu fiz, na época, eu fiz um jejum que até agora eu não consegui fazer igual, né? Quase 36 horas, 48 horas de jejum e sem líquido e nem sólido, né? Foi algo impactante e foi algo, pessoa dentro da minha casa, né? E o que eu queria dizer para vocês é que a libertação de fato começa dentro da nossa casa, né? Deus usando as nossas vidas aí para trazer libertação de fato para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso bairro. Tá bom? Então, obrigado pelo convite de vocês. Obrigado, meu amigo pastor Cícero. Continue semeando aí essa palavra e pode ter certeza que eu continuo me espelhando no seu ministério. O Senhor tem sido uma bênção na minha vida, na minha igreja, e tem as sementes que o Senhor lançou na minha vida, pode ter certeza que elas vão continuar germinando, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado pela entrevista. Obrigado.